Como basicamente tudo na ciência, a gente precisa definir as coisas para deixar claro o que é. Então, a gente fez uma introdução, fez um exemplo citando valores máximos e mínimos para que nós tenhamos uma ideia do que seja, mas não basta só ideia. Nós precisamos formalizar esse conceito, que é o que ocorre normalmente em ciência, formalizar para que tudo fique claro e tenha fundamento. Então vamos formalizar o conceito de máximo e mínimo, que é a definição que está aqui para vocês. Dessa forma, sempre que nós nos referimos a valores máximos ou mínimos de uma função, nós teremos como fundamento essa definição aqui, ou seja, isso aqui será a nossa base. Ok, guys? Então, vejamos o que é que seja. Eu fiz o recorte aqui, eu vou fazer a leitura para vocês verem como ocorre, o significado da definição. Você pega, seja seu número no domínio D, seja lá o que signifique isso, não sei o que significa, nem que vai contribuir, mas a gente sabe que C é um número e está no domínio de uma função. O que eu quero saber que o número está no domínio? Guys, quando a gente fala em número no domínio, significa que eu posso calcular a imagem nesse C. E a gente vai ver que isso vai ser muito importante para a gente, porque a gente vai trabalhar com domínios restritos. Se eu der um exemplo, posso dar um exemplo aqui. Vamos supor que você dispõe de 100 metros de arame para construir um cercado sob determinadas condições. E aí você não precisa usar necessariamente tudo. E vamos supor que a tua função está dependendo do comprimento do cercado, do perímetro do cercado. Como você tem 100 metros de arame, você tem de 0 a 100 para utilizar. Então o máximo que você tem é até 100. Então na hora que você faz as tuas contas, o teu domínio ali está restrito. Se a tua conta depender do perímetro do cercado, ele está restrito. Por mais que a tua fórmula permite fazer conta com 200 mil, você tem que estar ciente que há uma restrição de 0 a 100. Talvez vocês não tenham compreendido direito. Falei agora porque a gente vai ver como corre isso na prática, mas só quero mostrar a ideia que a gente vai trabalhar muito com domínios restritos de funções. Já se eu pegar essa função aqui, ó, você sabe que essa função ela não está definida para x igual a 0. Eu não posso substituir o x para 0. Então, naturalmente, o domínio dela é os reais menos o 0. Mas quando eu falo isso, na verdade, eu estou me referindo ao maior domínio possível. Quando a gente vai trabalhar com uma situação real, a gente nem sempre considera o maior possível. Em uma situação real, o nosso domínio é dentro das nossas condições. Então, pode ser que nessa situação real para nós, o domínio seja, o que vai acontecer na verdade, na grande maioria das vezes, o domínio é que seja só os números positivos, que a gente chama de R mais estrela. Só os positivos. Ou seja, aqui eu posso aplicar em negativo, mas na minha situação real não vou poder. O que eu quero dizer então com tudo isso, que trabalhar com funções em situações reais nos dá muita restrição de domínio. Por isso, é importante falar se um bichinho pertence ou não ao domínio. Aí nessa definição, construção de definição, obrigatoriamente você tem que pertencer ao domínio da função. Ou seja, eu vou poder calcular a imagem do C sem medo de ser feliz. Tanto é que depois ele fala a imagem do C e imagem do C. Então é só para dar respaldo, ok? Não precisa se preocupar muito com isso, porque os próprios problemas práticos eles vão ocorrer de maneira natural. As contas vão ocorrer naturalmente e daí a gente nem precisa se preocupar muito com isso aqui. Porque às vezes você quer ler isso aqui e acaba se confundindo por que ele escreveu isso. Mas vamos lá que a gente está com 4 minutos. Guys, então a gente vai falar do f de C. F de C é o que? Imagem no ponto C. Ou seja, imagem é o que? Valor da função. Basicamente, quando é que eu vou dizer que a imagem de um certo elemento é o valor máximo absoluto de uma função
de uma função nesse domínio. Então, o que significa então dizer que a imagem é o valor máximo absoluto de uma função do domínio? Pelo que a gente viu aqui, o valor máximo, guys, tem que ser a maior imagem. Então, ele tem que ser a imagem maior do que todos os outros. Ou seja, se ele for maior, esse aqui é o símbolo maior, do que todas as outras imagens. As outras imagens são os tais f de x. F de x. Então, é isso que significa valor máximo. Ou seja, quando é que um tal f de c vai ser valor máximo absoluto, se aí esse tal f de c for a imagem maior do que todas as outras imagens. Se for menor do que todas as outras imagens, a gente chama de quê? Naturalmente de mínimo. Ou seja, a imagem maior do que todas as outras é valor máximo, menor do que todas as outras é valor mínimo. É isso. E, guys, esse máximo tem dois nomes. Ou ele é chamado de máximo absoluto ou de máximo global. A mesma coisa para o mínimo. Então, essa definição são definições para máximo global e mínimo global. Ou máximo absoluto e mínimo absoluto. Por que eu estou enfatizando esse global, o absoluto? Porque a gente vai ver outro tipo de máximo e mínimo, que ao invés de ser maior de todos, é maior ali pertinho na vizinhança dele. Mas são coisas para depois. Por enquanto, é isso. Posso até dar um exemplo de máximo absoluto. Vou dar um exemplo só para não ficar muito no ar. Guys, se a gente tem um cercado, se eu tenho 100, eu vou botar aqui, 30, se eu tiver 120 metros de arame para fazer um cercado retangular, a gente vai ver isso no futuro, tá? A gente consegue uma área máxima, a gente vai ver isso no futuro. Se a gente não vê, me lembre. Uma área máxima de 900 metros quadrados. O máximo que a gente consegue de área de 900 metros quadrados com 120 metros de arame. Já vi a hora aqui. Só rapidinho. Por exemplo, eu vou colocar dois cercados para vocês usando 120 metros de arame. Eu posso colocar o cercado assim, medindo 40 assim. 40. Aí aqui vai medir 40, vai dar 80, né? Aí põe 20 aqui, ó. 20 metros, 20 metros. É um cercado de 40 por 20. Se você somar aqui a quantidade de cercas, dá 120. Pode somar, 80, 120. Ou seja, esse cercado aqui, ele usa 120 metros de arame. E qual é a área dele? A área você multiplica. Ele é um cercado de 40 por 20. Que dá 800 metros quadrados. Certo? Mas eu falei para vocês que dá para construir um cercado de no máximo 900. E dá. Você pode tentar outros cercados. Até pergunto de vocês. Como é que eu construiria? Se ao invés de usar 40, eu usar 35, por exemplo. 35. Aí vai 35 aqui. Eu não vou colocar para não misturar com esse. 70, vai sobrar 50. Aí vai ficar 25 aqui, ó. 25. Aí qual é a área? 35 por 25. Vamos colocar aqui. 35 multiplicando por 25. Por mais, né? Vezes 35 por 25. 875. Então, esse cercado aqui, ó, de 35 por 25, se você somar, usa a mesma quantidade de arame que esse. A mesma. Mas esse cercado, ele já é maior do que esse. Já é maior. Então, vai mudando. E eu afirmo a vocês que a gente vai ver no futuro que 900 metros quadrados é a maior área possível para fazer. Ou seja, o máximo da área é 900. Então, o máximo global, né? O máximo absoluto, valor máximo absoluto para a área. Ou seja, de todas as áreas possíveis, não vai ter nenhuma maior do que 900. Essa é a ideia aqui. De todas as imagens possíveis, não vai ter nenhuma maior que o f de c. E, guys, esses valores máximos e mínimos são chamados também de valores extremos. Por quê? São os extremos, né, valores extremos da função. Um é o máximo, o outro é o mínimo. Todo o resto da imagem está aqui no meio. Máximo e mínimo
são os extremos, ok? Thanks.